Tema desta noite: despertando para brilhar. Diga comigo com força, enche os seus pulmões e diga: despertando para brilhar. Diz a palavra de Paulo aos Efésios no capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta. Deus quer nos falar algo muito sério para este ano de 2011. Oremos a Deus nesta hora. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, nós bendizemos o Teu nome que é santo, Senhor. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós estamos aqui invocando o único nome digno de ser invocado: Jesus. Este é o nome que está acima de todo nome. Por isso, nesta hora, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva, os corações de cada filho, Senhor, de cada família aqui representada. E nós nos apresentamos como dispenseiros dos mistérios de Deus, profetas na Tua casa, Senhor. Porque sem profecia, o povo se corrompe, Pai. Então que não haja ninguém aqui entre nós corrompido pela ausência de palavra, pela ausência de direção, Senhor. Fala-nos a todos, porque estamos preparando o nosso futuro, preparando os dias que advirão em 2011, para a Tua glória, para a Tua honra. Revela-te poderosamente e confirma esta palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Oramos em o nome de Jesus, para a glória de Deus, e todo o povo diga amém e amém, aleluia. A Ele toda a glória, toda a honra. Graças a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, lavados do seu sangue, regenerados pelo Espírito Santo, bem-aventurados todos que são de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, eleitos, predestinados em amor para a salvação, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva, aqueles que têm o selo do Espírito Santo para o dia da redenção. Toda vez que nós pensamos em avivamento, quando nós pronunciamos esta palavra, avivamento, vem sempre à nossa mente a ideia de grandes campanhas, campanhas evangelísticas, campanhas para crentes de muitos anos. Sempre nos vem a ideia, a reunião, uma visão, né? uma concepção de reuniões de curas, de milagres, do sobrenatural. Quando nós falamos em avivamento, vem à mente também expulsão de demônios, aquele show, aquela coisa, né, do sai, capeta, gritos, histeria emocional. Muitas pessoas, inclusive no nosso país, muitos crentes acham que está havendo na nação brasileira um grande avivamento. Muitas pessoas dizem, mas está tendo um grande avivamento no Brasil. Por quê? Por conta dos ministérios que estão na mídia, enchendo de gente os seus galpões, os seus cinemas. Só que tudo isso é um grande equívoco. Não se trata de avivamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque avivamento, só o Espírito Santo de Deus pode produzir de verdade na igreja dele. Não existe nenhum avivamento produzido por homens. Não existe nenhum despertamento produzido por nenhum ministério. É obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. E o que é um avivamento? O que é um despertamento? Qual é a essência desse avivamento, desse despertamento? Então, nós precisamos aprender isso hoje. Avivamento é, na verdade, uma atitude pessoal de buscar, de desejar. É uma atitude pessoal de prazer, de fervor por Deus e pelo reino de Deus. Avivamento é algo interno. Avivamento é algo
de dentro, do interior, que vem de dentro para fora, a partir de uma atitude de busca, a partir de um forte desejo, de um fervor pelas coisas de Deus. O avivamento não depende de fatores externos, se a igreja está cheia ou se a igreja está vazia. O avivamento não depende de nenhum fator externo. Por exemplo, se o louvor é com uma banda ou se o louvor é com um simples violão. Se eu tenho ou eu não tenho dinheiro. Se o ambiente é grande ou se o ambiente é pequeno. O avivamento ou despertamento não depende de fatores externos, mas de uma atitude de buscar a Deus e querer e desejar o Senhor. Por isso que, voltando a Efésios 5,14, o apóstolo Paulo diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Queria que você pensasse um pouco no que está no telão, que está na sua Bíblia. O apóstolo Paulo não escreveu essa carta a mortos. Ele não escreveu esta carta a um cemitério. Ele escreveu esta carta a uma igreja. A uma igreja, inclusive, que conhecia a graça de Deus. Então, o que significa este desperta, ó tu que dormes? Para você entender do original grego, eu vou colocar no telão, despertar, do grego egeiro, que significa despertar do mundo dos mortos para a vida. Mas que coisa estranha, o apóstolo fazer uma comparação dentro da igreja com pessoas mortas, do mundo dos mortos. Um despertar, desperta, ó tu que dormes. Ele está dizendo que é necessário despertar desse mundo dos mortos. E ele está dizendo isso para um povo, para uma igreja. E depois ele diz que Deus te iluminará. Iluminar também no grego, epifausko, que significa ser levantado a fim de brilhar. Então vamos entender o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Eles eram cristãos, salvos, mas eles estavam vivendo espiritualmente em um estado de sono, em um estado de apatia espiritual. Eles estavam espiritualmente dormindo. Paulo está dizendo que eu só posso ser iluminada, eu só posso ser plena, eu só posso ter uma vida abundante a partir do momento que eu despertar deste sono espiritual. Quando eu desperto, quando eu saio dessa posição e condição de dormir espiritualmente, de estar nesse mundo dos mortos, então eu posso brilhar. Então eu posso ser plena. Então eu posso ver a glória do Senhor manifestada em minha vida. Se eu me levantar, se eu acordar, se eu sair desse mundo dos mortos, Deus me fará brilhar nesta terra. Para que Cristo lhe faça brilhar, então é necessário que antes você desperte e acorde. É necessário, porque isto é uma ordem explícita de Deus. E a iluminação só acontecerá para quem despertar deste sono espiritual. Para quem sair desse estado de apatia na igreja. É possível que haja uma igreja de pessoas que já confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. É possível, amados, que uma igreja com pessoas salvas esteja em um estado de letargia, de entorpecimento, de um estado de sono, em um estado de profunda sonolência espiritual. É possível que existam pessoas dentro da igreja, se não a igreja toda, mas que existam pessoas dentro da igreja que estejam vivendo assim, sonadas espiritualmente, apáticas, como se estivessem dormindo, fazendo parte deste mundo dos mortos. Nós temos que pensar o seguinte:
Se cada membro desta igreja, porque esta palavra veio para o nosso ministério, serve para todas as pessoas cristãs, mas eu tenho que chamar para a nossa realidade, para o nosso contexto, para nós que estamos agora ouvindo esta voz de Deus. Se cada membro desta igreja despertar, sair dessa condição de sono para a vida e se tornar uma pessoa avivada espiritualmente, o que Deus disse ao nosso bispo Márcio Rogério, que trouxe esta mensagem profética, é que haverá um avanço sem proporções, um avanço inimaginável na vida pessoal, na família e na obra de Deus. O que significa que Deus não pode nos fazer brilhar se nós não estivermos despertados deste sono, se nós não tivermos avivados, se nós não tivermos saído de qualquer tipo de apatia. Se isto acontecer conosco, se nós sairmos deste estado sonolento, amados, nós vamos brilhar tanto que nós vamos atrair as multidões para Cristo e para a graça de Deus. Porque as pessoas estão nas trevas, estão no escuro. Até os ministérios legalistas estão embaixo de um véu, de uma coberta, que não deixa enxergar as coisas com clareza. Uma vez, amados, que a palavra de Deus vá até as pessoas e arranque essa coberta, arranque esse véu, as pessoas têm que enxergar o nosso brilho, o brilho de uma igreja graciosa, o brilho de uma igreja gloriosa. Tem que olhar para as pessoas que já são cortadas pela graça e verem alguma coisa muito diferente daquilo que elas têm visto. Este brilho tem que acontecer na sua vida este ano. Esta iluminação de Deus tem que acontecer na sua vida a partir de hoje. Olha o que diz Atos 2:41, que experiência tremenda teve o apóstolo Pedro. Diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha, Pedro fez um discurso e depois quase 3.000 pessoas creram em Jesus. O que tinha Pedro? Pedro não estava dormindo espiritualmente. Pedro não estava apático. Pedro não estava entrando pelo sistema religioso e ficando como as pessoas ficam, religiosas, debaixo de um véu, de uma cegueira e de um sono espiritual que não lhes permite brilhar, ser iluminado, atrair pessoas, atrair para Jesus. Diz o versículo 43 e o 47. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Lógico, eles brilhavam, eles estavam despertados do sono. 47. Louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Como é bom quando uma igreja conta com a simpatia do povo. Por quê? Porque o povo vê os sinais, os prodígios, a verdade, como disse o pastor Maurício, a transparência, vê o avivamento daquele povo. As pessoas têm que ver isso, porque hoje, amado, a sociedade, o que ela tem pelo meio evangélico, pelas igrejas que estão na mídia, é antipatia. Infelizmente é antipatia. Fala-se dos cristãos com escárnio, com desprezo. Por quê? Porque não contam com a simpatia de todo o povo. Só que tem um segredo para se contar com a simpatia de todo o povo. E diz que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então pense comigo, homens simples, pessoas que não tinham capacidade intelectual elevada, mas porque eles despertaram de algum sono, porque eles estavam avivados, o Senhor os iluminou. E eles fizeram uma grande revolução naquela época. Revolução nas cidades, na sociedade, nas casas, não é? No governo, em todo lugar por onde eles andavam, eles causavam alguma coisa séria. E eles atraíam pessoas. Hoje os cristãos, com raríssimas exceções, eles
expelem pessoas, eles espalham, eles assustam as pessoas. Quando a Bíblia diz que nós somos um imã de filhos de Deus, Jesus está na nossa vida, Jesus tem que brilhar através de nós, e isto é natural, atrair pessoas. Atos 4, 1 a 4 diz: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. Quer dizer que tinha uma turma que eles incomodavam. Você tem que saber que o brilho de Jesus atrai, mas também ofusca aqueles que são da perdição, que são das trevas. Você está entendendo? Esses ficam com raiva, esses ficam, Silmarinha, com inveja. Eles não sabem o que fazer. Então eles vão contra. E eles fizeram isso e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Veja que sempre tem os dois lados, mas a maioria de Jesus vai sempre ser atraída pelo brilho. Aqueles 2 ou 3 que o brilho ofusca, o Senhor trata deles. Eles não são o nosso alvo, eles não são o nosso objetivo. A verdade é que olha, o número de homens foi quase a 5.000, quer dizer que eram 3.000 no começo, agora novamente eles pregam, mais 2.000 aí, e o povo está aumentando. Outra vez o Senhor acrescenta pessoas. Então, olha o que uma pessoa que desperta de uma condição de sono, que é iluminada pelo Senhor, pode fazer. Comece a pensar no que você poderá fazer a partir do momento desse despertamento, desse avivamento na sua vida. Irmãos, nós não podemos nos acomodar em sermos cristãos apenas por pertencermos a uma igreja. Isso é religiosidade. Deus quer que nós sirvamos de inspiração e de modelo para outras pessoas. Para as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, na nossa igreja. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, Moisés, Daniel, Neemias, esses homens nos inspiram. A coragem deles, a intrepidez, a ousadia, as atitudes de fé, o padrão de comportamento trazem inspiração à nossa vida. E nós precisamos fazer da nossa vida também um arauto, um luzeiro bem forte. Paulo diz aos Filipenses 2,15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então Deus quer nos colocar como luzeiros, para que nós possamos brilhar no meio de uma geração, de uma sociedade corrupta. Deus quer que você brilhe. Deus quer que você faça a diferença por onde você andar. Ele quer que você seja inspiração para outras pessoas. Comece a se ver este ano inspiração para outras pessoas, modelo para outras pessoas. Comece a se ver fazendo diferença no seu local de atuação. Nós não podemos nos conformar com a condição de sermos apenas membros de uma igreja evangélica. Isso não existe para Deus. Você precisa despertar. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: você precisa despertar. Diga, para que Deus lhe ilumine. Você precisa despertar para que Deus lhe ilumine. Você precisa despertar para que Deus lhe ilumine. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus. Agora é forte. Agora é tremendo isto aqui. Agora Deus vai mexer conosco, com a nossa capacidade de refletir. Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eu pergunto, quem hoje, no meio dos cristãos,
pode ser imitado? Quem pode ser modelo de vida para alguém? Paulo está dizendo, olhe para mim. Paulo está dizendo, siga o modelo que vocês têm visto em mim. Paulo está dizendo, se inspirem nas minhas atitudes. Se inspirem no meu comportamento. Se inspirem no meu falar. Olhem para mim, imitem a mim. Que responsabilidade. Me responda. Se você tivesse que indicar uma pessoa muito importante, uma pessoa muito preciosa, para um irmão novo convertido, alguém que ele pudesse ter como modelo de fé, de perseverança, de fidelidade, de pureza, de santidade, de abundância na obra do Senhor, quem você indicaria? Essa pessoa poderia ser você? Vou repetir. Tem um irmão novo convertido. E você precisa indicar alguém para ser modelo na vida dele. Modelo de firmeza, de coerência, modelo de perseverança, modelo de fé, modelo de santidade, modelo de pureza, modelo de abundância na obra do Senhor. Essa pessoa poderia ser você? Talvez você diga, misericórdia. E exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sede meus imitadores. Então nós temos que ser inspiração para outras pessoas. Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Agora sim. Este é o ponto. Tem muita gente falando. Tem muita gente ensinando, pastora Vera. Tem muita gente falando blá 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 e contando história e fazendo as pessoas ouvirem. Mas aqui Paulo dá uma palavrinha por último que ele diz. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Olha que responsabilidade. Quer dizer que a paz se manifesta na vida daquela pessoa que imita, daquela pessoa que segue o modelo de vida de quem já é iluminado por Deus e brilha. Quer dizer que se você quer levar paz para um irmão, se você quer levar paz para alguém, você precisa ser alguém que já brilhe, alguém que já tenha sido iluminado por Deus. Você já precisa ter sido despertado do sono, da apatia espiritual. E você precisa ser um modelo para esta pessoa. Os modelos de Deus levam paz. Aquelas pessoas que falam, que dão, que se expressam e que dão testemunho de vida, de comportamento para outras pessoas, conforme o modelo bíblico, levam paz. Que coisa tremenda. Quer dizer que o que nós ensinarmos, o que nós dermos, o que nós falarmos e o que nós mostrarmos, vai ser seguido por alguém? Lógico que vai. Sempre haverá alguém a nos imitar. Sempre haverá alguém a nos seguir. Alguém vai nos adotar como modelo. Eu temo e tremo diante de Deus em relação a esta questão. Porque eu sei, amados, que antes de eu ser uma boa pregadora, uma pastora, uma bispa, eu preciso ser modelo para aqueles que estão diante de mim. Quantas pessoas estão pregando bem, estão aí em cima dos altares, são famosos, mas não servem de modelo nem para si mesmos. São um desastre. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Não adianta você ter um bom currículo se você não é modelo para as pessoas. Não adianta você ser muito rico, muito estudado, muito próspero, muito culto,
Não adianta você morar num palácio, ser um empresário de sucesso, ter uma família grande, se você não servir de modelo para as pessoas. Nós precisamos influenciar as pessoas com o modelo da Bíblia Sagrada. Ou será que você está influenciando outras pessoas a serem fofoqueiras? Ou será que você está influenciando outras pessoas a desrespeitarem as autoridades espirituais? Porque tem gente que influencia negativamente. Será que você está influenciando as pessoas a não virem à igreja? Será que você está influenciando as pessoas a darem uns pulinhos aí por conta, por fora? Porque afinal de contas todo mundo faz. Tem pessoas que influenciam de forma negativa. Amados, nós precisamos de uma noção clara do que é o nosso ministério. Esse conceito tem que estar firme no seu coração, na sua mente. O nosso ministério é um guardião da integridade da palavra. Aqui a palavra é mantida íntegra. Nós não negociamos com a palavra, com os valores cristãos. Nosso ministério guarda a integridade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus aí fora tem sido corrompida. A mensagem da graça, eu louvo a Deus por isso, ela tem influenciado os cristãos a voltarem-se para a Bíblia, a voltarem-se para a palavra de Deus, para tê-la como única regra de fé. Você sabe que antes do nosso ministério pregar a graça no Brasil e em algumas regiões do mundo, antes da revelação da graça, antes de existir este ministério apostólico e profético, as pessoas estavam distantes da Bíblia. Todos nós éramos apenas religiosos. Há muito show aí fora, há muita apresentação, há muito louvor, muitos grupos se levantando, mas a palavra genuína está distante dessa gente, está totalmente fora da mente e do coração dessa gente. Olha, Pedro, Paulo, os apóstolos, eles influenciaram regiões inteiras, eles influenciaram cidades. Você sabe que a palavra chegou à Ásia por causa de Paulo, a palavra chegou à Europa por causa do apóstolo Paulo. Não é porque ele tinha só blá blá blá, é porque ele podia ser imitado. Amém? Hoje no Brasil, nós temos um apóstolo e profeta, humanamente, para trazer esta revelação ao nosso povo, o apóstolo Miguel Ângelo. Ele já influencia cidades inteiras, já influencia outros países fora do Brasil. Talvez você ache difícil transformar uma cidade ou uma nação, mas comece pela sua casa, comece pela sua família, comece pelos seus vizinhos, pela sua rua, pelo seu bairro. Nós precisamos influenciar a nossa sociedade a ler a Bíblia. Nós precisamos influenciar os jovens a virem à igreja, a amarem a casa do Senhor. Nós precisamos, através do nosso testemunho de vida, mostrar que a palavra de Deus pode mudar o caráter de uma pessoa. Então comece pela sua casa este ano. Bispo, eu já tentei, amado, de novo. Quem sabe, né? Você falou, mas não mostrou. Está na hora de dar um testemunho. Está na hora de ser modelo. Está na hora de não falar apenas coisas decoradas, ensaiadas, pensadas. Mas está na hora de ser um influenciador do seu meio de local de vida. Do seu meio, o meio em que você vive. Então, comece pela sua casa. Comece a influenciar e a inspirar os seus através da sua vida. Jovem, você precisa ser uma pessoa que influencie os seus amigos. Nós não podemos ficar dormindo um sono espiritual quando o Senhor está dizendo, desperta, para que eu possa te iluminar, para que você possa brilhar, para que você possa ver a minha abundância, a herança que você tem para manifestar em sua vida. O Senhor este ano quer nos despertar
para vivermos a nossa herança. E isto passa por um testemunho de vida. Ele só lhe iluminará se você despertar. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: ele só vai lhe iluminar se você despertar. Muito bem, já entendemos até aqui. Agora nós vamos para a segunda parte desta mensagem. O que leva uma igreja que tem Cristo como cabeça, uma igreja que ele encheu com a sua plenitude, que ele chama de minha noiva? O que leva esta igreja a permanecer no mundo dos mortos? Ou num estado de letargia, de entorpecimento espiritual? Vamos ver o que é. Ageu 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, o povo de Judá estava liberto do cativeiro, estava na sua terra, e o templo tinha sido destruído, os muros estavam totalmente derrubados, e eles diziam assim: nós temos é que organizar a nossa vida, nós temos que arrumar a nossa vida, nós temos que pensar na nossa casa. E eles diziam: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veja, o povo dando palavra errada na obra de Deus, porque eles estavam colocando seus próprios interesses na frente dos interesses de Deus. Nós, na hora de mudar, ouvimos também uns pitacos esquisitos no meio deste povo. Eu só posso acreditar que eram pessoas que estavam na letargia, no sono espiritual. Porque muita gente diz: não é hora de mudar. Aqui está tão bom. É tão bom ir no banheiro, ficar 3 horas para entrar na fila. É tão bom ter fila para beber água. É tão bom ter os nossos filhos dentro de uma sala, sem janela, sem ar-condicionado, todos amassadinhos atrás da porta. É tão bom não ter lugar para sentar na igreja quando a gente vem. É tão bom assistir lá no Mac Graça pelo telão. Uma maravilha a gente não caber no santuário. Pois não teve gente que disse: não é hora de mudar. Mas chegaram aqui, para que um lugar tão grande? Começamos a obra, mas não precisa de tudo que estão fazendo. E vai gastar muito dinheiro. Para que gastar dinheiro com a reforma? Veja, lá também o povo estava andando na contramão. O povo estava cuidando das coisas dele e nem aí para a casa de Deus. Quantas pessoas estão hoje cuidando das suas coisas, fizeram os seus planos para este ano, mas não estão nem aí com a casa de Deus, com a obra de Deus? Versículo 3, vamos lá. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: graças a Deus pelos profetas que Deus levantou, ao longo do tempo, e hoje ainda coloca em cima dos altares para bem do povo. O que disse o profeta Ageu em nome de Deus? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, casas luxuosas, casas chiques, apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. E está dizendo: reflita, olha um pouquinho para a sua vida. Você tem semeado pouco, semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. O que estava acontecendo? Eles não estavam se dando conta que com tanto trabalho, com tanto corre-corre, com tanto desgaste físico, com tantas noites trabalhando, virando, trabalhando, com tantos interesses pessoais sendo cuidados, que eles estavam semeando, mas eles não colhiam o suficiente. Eles trabalhavam, mas o salário não dava. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado.
que o Senhor está dizendo? Que nós precisamos fazer uma autoavaliação. Nós precisamos considerar os nossos caminhos. O que é que nós estamos fazendo com a obra de Deus, com o nosso chamado? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos talentos? Considerai o vosso passado. Olha o que está acontecendo na sua vida. Reflita. Versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Aí o Senhor diz, pensa, analisa, reflete. Eu já estou te falando qual é a causa de você trabalhar tanto e colocar o salário num sactel furado. Nunca dá. Chega no meio do mês, já foi. Você se esforça, não vê o resultado de tudo aquilo. O Senhor diz, já lhe mostrei. Agora o que você vai fazer? Sobe ao monte, traz madeira, edifica a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, Deus, no meio daquela confusão que era a vida daquele povo, Ele dá uma ordem. A minha casa, a minha obra, o meu reino, a minha palavra, o meu desígnio, o meu propósito para o povo, para a igreja. Você está entendendo? Versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Veja que tem a disciplina do Senhor. Quer dizer, já é pouco, já não é o que você previa, pelo tanto de desgaste e esforço. De repente o Senhor diz, tem disciplina na sua vida. Porque você está trocando as prioridades. Os interesses estão estranhos na sua vida. E aí, aquilo que vem é dissipado. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Cada um corre por causa dos seus próprios interesses, está dizendo o Senhor. Amados, o reino de Deus tem prioridade. Bispo, mas esta palavra é uma das palavras proféticas para 2011. Lógico, o Senhor está dizendo, prepara o teu futuro. Se você espera um bom futuro, você precisa aprender a colocar os interesses de Deus em primeiro lugar. Senão não tem mágica, amado. Não tem nada que vá dar certo. Diga ao seu irmão aí, o reino tem prioridade. Mas diga assim com quem está crendo mesmo. Olha, o reino tem prioridade. A verdade é que o reino de Deus tem prioridade sobre os nossos interesses pessoais, sim. Nós somos apenas servos, amados. Nós somos apenas administradores daquilo que Deus nos confiou. Nós temos casa, nós temos trabalho, nós temos família, nós temos marido, nós temos esposa, nós temos filhos, nós temos tantas coisas que Deus, estudo, Deus nos confiou tantos talentos, nós temos ministério, nós temos coisas que Deus nos confiou. Nós somos apenas servos, nós não somos os donos de nada disso, tudo é de Deus, tudo proveio de Deus. Ele nos dá para administrar, para o nosso bem, para o nosso prazer, para o nosso aprazimento. Ele quer que você seja próspero, Ele quer que você tenha para emprestar, Ele quer que você tenha estabilidade financeira, Ele quer que você tenha uma família feliz, harmoniosa, Ele quer que você seja bem resolvido emocionalmente, que você seja feliz, que você seja pleno, que você seja abundante em toda boa obra. Porém, o Senhor diz, tudo isso eu vou manifestar, mas os interesses do reino são em primeiro lugar. Não dá para inverter isso. O povo de Deus inverteu isso lá em Judá. Não deu certo. Foi complicado. Eles começaram a se desgastar. Eles recebiam e punham num sactel furado. Não tinha. Eles iam comprar roupa. Nunca tinha, nunca dava. Eles punham a roupa a se aquecer. Não se aqueciam. Eles plantavam muito. Colhiam pouco. É contraproducente inverter as prioridades, os interesses. Casa, família, trabalho, bens materiais pertencem a Deus, irmãos. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da sua família. Ele é o dono do seu trabalho. Ele é o dono da sua casa. Sua casa não é sua casa é dele. Ele é o dono da sua saúde. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono de toda a sua capacidade, inteligência. Ele é o dono. O problema é que as pessoas se apegam às coisas.
Esse é o problema, Ricardo. As pessoas se apegam às coisas, colocam o seu coração nas coisas e se esquecem de Deus. Acabam dando o resto do tempo, o resto da energia, o resto para Deus, o resto do dia, o resto da semana, o resto do dinheiro. Fica assim. O que estava acontecendo com aquele povo é talvez o que esteja acontecendo com a igreja em geral nos nossos dias. Eles estavam semeando muito, mas colhiam pouco. Não dava, nada saciava, porque eles não estavam cuidando das coisas do Senhor. Amados, a falta de interesse, a falta de priorizar o reino, que as pessoas estão aí, não, primeiro o meu trabalho, primeiro os meus interesses, primeiro as minhas coisas. Tem gente que procura o bispo e fala, olha bispo, eu estou dando um tempo dos cultos, porque eu vou colocar o meu trabalho em prioridade, eu vou colocar agora uma questão lá, que eu tenho que trabalhar muito de justiça em prioridade. A pessoa deixa de valorizar o reino de Deus, despreza, desconsidera, trata as coisas do Senhor como se elas não fossem do Senhor, fossem coisas de homem, desprezam o culto, os irmãos, tratam com indiferença, sem zelo. Tudo isso é desprezar o nome do Senhor. Nada se compara aos valores espirituais. Guarde o que eu vou lhe dizer. Você pode ter muitas coisas aí fora, meu amado. Você pode ter muitas conquistas e realizações nesta vida. Mas nada é comparável aos valores de Deus, ao reino de Deus. Regeneração, conhecimento da palavra, o culto público, as manifestações do Espírito Santo, a proclamação da verdade do Evangelho, a comunhão dos santos, a vida da igreja. Amados, nada se compara aos valores espirituais. Nós não podemos desprezar os valores espirituais, eles são inegociáveis. Jamais despreze os valores espirituais, a casa de Deus, a comunhão dos santos, a palavra, a proclamação do Evangelho, as manifestações do Espírito Santo no seio da igreja, a oração congregacional. Não se apegue às coisas temporais. As coisas temporais são as coisas desse mundo, elas passam. Quem não prioriza o reino é porque não o valoriza. Quem não prioriza o reino não o valoriza. Ninguém vai conseguir provar porque é antibíblico. Ninguém chega para mim e diz, não, eu dou todo o valor para o reino de Deus, mas sabe, agora outra coisa tem que estar em primeiro lugar na minha vida. É mentira, você não ama o reino, você não prioriza o reino. Não é verdade, porque, amados, quem não prioriza o reino não o valoriza. Não dá o valor que tem o reino. Amado, lá fora, a coisa está feia. Lá fora, você não tem amigos sinceros. Lá fora, você é apenas um concorrente, um competidor. Às vezes um empecilho para alguém alcançar os seus objetivos. Porque lá fora não há o Espírito Santo de Deus na vida do povo, dos ímpios. Então valorize a casa de Deus. Valorize os irmãos que você tem aqui dentro. Valorize a palavra que você recebe deste altar. Você precisa dar valor às coisas de Deus. A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. A nação de Judá estava dormindo. Eles inverteram as prioridades. Quando se inverte as prioridades, se está dormindo. E quando se está dormindo, o trabalho é duro e a colheita se perde. O trabalho é duro e a colheita se perde. Quando um cristão está dormindo, espiritualmente falando, ele esfria. A oração não flui, a oração é superficial. O louvor se torna pesado, se perde a vontade de evangelizar, de falar de Jesus, se perde a vontade de vir à igreja. Quando a pessoa está dormindo, está na letargia, ela diz assim, o louvor hoje não foi bom. Foi bom sim, é que você é um soneca. Foi excelente para quem está despertado. Foi maravilhoso para quem está avivado. Mas para quem está dormindo, o louvor não foi bom, a palavra hoje eu esperava mais. Você esperava o quê? Se você tem colocado seus interesses na frente do reino. Não espere grandes coisas, meu amado, minha amada. Você só pode esperar grandes coisas se os seus interesses forem os interesses de Deus. Se você deixar
Deus lhe iluminar, porque você assume que você vai despertar deste sono, que você vai levantar-se dessa região dos mortos. Amados, quando nós começamos a achar defeito na casa de Deus, nas pessoas de Deus, nós estamos dormindo. Quando você vira um cristão, mas aquele fez isso, mas aquela, todo mundo tem defeito. Mas todo mundo errou, nada tá bom, nada agrada, tudo é feio, não gostei, não gosto, não devia ser assim. Essa pessoa está morta espiritualmente, está adormecida. Ela precisa ser despertada, ela precisa de um avivamento. Quando alguém está dormindo, o fogo ministerial se apaga, esfria. Olha, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser presbítero, diácono, ministro, pode ser qualquer função eclesiástica. Se a pessoa está dormindo, o fogo ministerial se apaga, a pessoa esfria. E foi preciso, como é que isto se resolveu e como é que isto se resolve hoje? Foi preciso que Deus despertasse naquela época o governador, passando pelo sacerdote, para que toda a nação fosse despertada. Veja isso no versículo 12 e no 14. Então, Zorobabel, este era o governador, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor. Ainda bem que nós estamos ouvindo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, louvado seja Deus pela profecia, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O povo ouviu a voz de Deus pelo profeta. Primeiro o governador foi despertado, depois o sacerdote e depois todo o povo. 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Louvado seja Deus. O Senhor despertou. Começou pelo governador, depois Deus despertou o coração do sacerdote, e aí toda a nação foi despertada. Isso significa que Deus começa a obra do altar. Amém? Deus começa dos maiorais, daqueles que podem ser modelo para o rebanho, daqueles que podem ser inspiração para o povo de Deus. Deus está despertando também a nossa igreja a partir de agora, irmãos. Deus está nos despertando esta noite para que Ele possa fazer coisas inimagináveis, em proporções que nós não vamos nem imaginar. É o que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, no seio da igreja em 2011. Coisas que não passam pela nossa mente, mas tem que começar por um despertamento. Bispo, mas o que é que precisa para que isso aconteça? Muito bem. O despertamento, ele veio lá atrás, e nós vimos aqui, pela palavra. Em primeiro lugar, o que traz o despertamento é a palavra de Deus. Diz que eles ouviram a voz do Senhor, eles ouviram a palavra, e eles, então, consideraram aquela palavra do Senhor. Não é só ouvir, eles ouviram e entenderam a voz do Senhor, o que é que o Senhor estava falando com aquele povo. E quando a palavra desperta, a palavra, traz quebrantamento e arrependimento. Então, a primeira coisa que acontece, que tem que acontecer para que haja um avivamento, para que as pessoas voltem ao primeiro amor, que nós estamos tanto orando por isso, pastores. Primeiro, a palavra tem que despertar, trazendo quebrantamento e arrependimento. A pessoa tem que se quebrantar. A pessoa tem que se humilhar diante de Deus. Ela tem que se voltar para o que Deus está dizendo. Quebrantamento e arrependimento. O verdadeiro despertamento, ou o verdadeiro avivamento, traz quebrantamento, arrependimento, conserto e santidade. Diga comigo: quebrantamento, arrependimento, conserto e santidade. Quando nós despertamos, nós passamos por estas etapas. É preciso que haja arrependimento
e reconhecimento daquilo que estamos fazendo de errado. Amados, se nós não reconhecermos a nossa frieza, a nossa inversão de valores, os nossos interesses trocados, as prioridades fora da ordem de Deus, se nós não reconhecermos os nossos erros, onde que nós estamos falhando, nós vamos continuar nos desgastando, colocando um estactel furado, nós vamos continuar plantando muito e colhendo pouco, não nos aquecendo, não sendo felizes, não sendo plenos, não vendo a manifestação de tudo aquilo que Deus prometeu para este ano acontecendo. Então, sem isso não há avivamento, não há despertamento. É preciso que você saiba que Deus quer que você se levante dessa condição de letargia. Vir à igreja por vir, tanto faz quem prega, tanto faz que palavra, tanto faz que louvor. Eu não gosto, eu não sento aqui, eu não me dou com aquele é chato, aquele é implicante, aquele eu não vou com a cara, aquela lá me olhou assim, eu não gostei do som, tá alto, tá baixo, ainda não fecharam o furo ali, o ar-condicionado não sei quando é que vai estar plenamente ligado, ou então já está muito frio, os que estão funcionando, enfim... Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, para que você brilhe, para que você seja abundante, para que você veja a glória de Deus e que você seja uma atração de Deus nesta terra para os filhos de Deus. Eu termino com o Salmo 51, 16 e 17 que diz: pois não te comprases em sacrifícios. Então vir à igreja, tomar chuva, enfrentar a condução, por vir, não toca o coração de Deus. Deixar de jantar, vir para um culto, não, estou indo, afinal de contas, amado, Deus não se compraz em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Oferecer coisas pensando que Deus é vendável, que Deus pode ser corrompido. Não. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vou repetir. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus nos está chamando a um quebrantamento de coração, a um arrependimento, para que Ele possa fazer-nos brilhar. Para começar, tem que haver um grande despertamento, um grande avivamento para aquilo que Deus vai fazer este ano nesta igreja. Nós vamos orar encerrando o nosso culto. Por que motivo, bispa? Por quebrantamento e arrependimento. Nós vamos clamar a Deus por isso, para que esse espírito de entorpecimento, de sono, saia do nosso meio. Porque há vidas, se Deus trouxe esta mensagem, é porque há vidas dormindo espiritualmente, apáticas. E Deus não quer esta palavra. Deus não quer esta situação. Deus não quer esta condição. Deus tem coisas grandes para todos nós este ano. Para todos nós este ano. Deus quer derramar sobre esta igreja coisas inimagináveis para todos nós este ano. Nós vamos orar, eu vou pedir que você fique de pé. Os pastores vão orar comigo também, em nome de Jesus. Eu vou pedir que os pastores andem pelos corredores da igreja. E vai orando, intercedendo, clamando, para que haja um despertamento hoje, para que haja volta ao primeiro amor, para que haja um avivamento, para que haja um quebrantamento de coração. Amado, as mulheres conhecem bem esta palavra. Todos nós temos que descer do salto. Todos nós temos que baixar aí a nossa cabeça, sabe? Esta coisa de eu já estou há tantos anos na igreja, eu conheço, nós não conhecemos nada. Quando nós não fazemos conforme Deus quer que seja feito, nós ficamos cegos, nós ficamos
tolos, andando como nécios nesta terra. Você não foi chamado para ficar dormindo. Você tem que despertar hoje para aquilo que Deus quer fazer na sua vida em 2011. Vamos clamar por arrependimento, quebrantamento, porque as coisas têm que mudar em sua vida. Este é o ano, igreja. O avivamento começa dentro de você. Em nome de Jesus. Vocês vão por aí. Se alguém estiver chorando, vá lá. Declare que começa algo novo, começa algo tremendo. Feche seus olhos, abra sua boca. O que você precisa é falar com Deus, não é com a bispa, não é com o pastor nenhum. Em nome de Jesus Cristo. Se você tem algo para acertar hoje na sua vida com Deus, acerte hoje. Se tem valores invertidos, hoje. Se você tem priorizado a sua vida ao invés do reino, hoje você tem que acertar isso com Deus. Abre o seu coração. Não há nada mais importante do que Deus. Não há nenhuma pessoa na face da terra que possa estar na frente de Deus. Não há ninguém nas nossas vidas que possa ocupar o lugar de destaque, o lugar de prioridade. Não existe. Deus não quer, Deus não permite. Por favor, presbíteros que estão disponíveis, vão orar com as pessoas também, em nome de Jesus. Diáconos da igreja também, andando pela igreja, vamos clamar. Abra sua boca. Se você precisa, acerte com Deus. Mostre ao Senhor que você se arrepende. Se arrepende, arrependa-se de viver de forma equivocada. Arrependa-se de ter entrado na correnteza da sociedade. Arrependa-se de estar frio com Deus. Deus quer você quente, meu amado. Deus quer você cheio de manifestações do Espírito Santo. Você que não ora mais, você que não fala em línguas mais, você que não tem cânticos espirituais, você que não tem prazer em Deus, arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje. Quebrante-se diante de Deus. Diga: Senhor, eu quero voltar, ó Deus, às bases do cristianismo. Eu quero os valores cristãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desperta, tu que dormes, e Cristo te levantará, te iluminará. Desperta, levanta-te, levanta-te de entre os mortos. Não ande como um religioso nesta terra. Sacode a tua vida, muda a história. Seja um influenciador do meio em que você vive. Seja modelo nesta terra. Seja modelo de cristão, modelo de graça, modelo de verdade. Não seja como os homens aí de fora, como as mulheres aí do mundo. Não seja como os jovens desta sociedade, fúteis, vazios. Oh, não. Deus quer você. Oh, Deus, eu sei que tu queres, Jesus. Jovens, adolescentes, senhores, senhoras, moços, moças, ó Deus, tu queres famílias comprometidas contigo, Senhor. Este ano não pode continuar do jeito que está. Ó Senhor, pessoas vindo quando querem a tua casa, pessoas fazendo o que querem na tua obra. Não é o que queremos, é o que tu queres, Senhor. Ó Deus, agora, Jesus, que haja arrependimento daquilo que está sendo feito errado, posturas erradas, pensamentos equivocados, julgamentos na casa de Deus. Sai agora em nome de Jesus. Caia por terra todo conceito errado. Caia por terra agora toda prepotência, toda soberba. Ó Deus, tudo aquilo que tem tomado o teu espaço em nossa vida, nós destronamos agora, Senhor. Que volte o primeiro amor, o fogo do primeiro amor, o fogo do Espírito Santo, as línguas espirituais, os dons em profusão, Senhor, as visões, os sonhos, Pai, o sobrenatural. Aviva-nos todos, Senhor. Que o despertamento seja produzido pelo teu Espírito Santo. Abre a tua boca, fala com o teu Deus. Ou você quer a mesma vida em 2011? Você quer que fique como está? Então fique como você está. Mas se você espera algo maior de Deus, submeta-se à sua palavra. O profeta trouxe a voz de Deus ao povo. Nesta noite, também a voz de Deus foi trazida ao povo por este altar profético. Receba na sua vida, receba o que Deus diz, receba o que Deus quer fazer de novo. Não fique frio, não fique indolente, não fique olhando como se você não fizesse parte desse mover. Não fique como você está. Mude, clame. Oh, se entregue.
Coloque diante de Deus aquilo que é importante para Deus. Aleluia. Jesus, Jesus, muda o que precisa ser mudado, meu amado, meu amado. Oh, meu amado, quebra esse coração duro. Entrega tudo ao Senhor. Quebra esse coração duro. Quebra, quebra isso que está dentro de você. Oh, em nome de Jesus, volta. Retoma a tua vida espiritual. Deus tem coisas grandes para te entregar. Você não pode ser um religioso. Deus não quer você esquentando um banco nessa igreja. Reaja, meu irmão. Fala com Deus. Em nome de Jesus. Que caia por terra agora toda carne, toda lógica, toda humanidade, toda racionalidade. Em nome de Jesus Cristo. Reaja, reaja, revibra. Move o coração de Deus. Quebrantado o coração. Faz o céu se abrir. Aleluia, Jesus. Aleluia. Coloca a letra, por favor. Quebrantado o coração, traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meu amado. Aprenda a glorificar a Deus de coração, em espírito e em verdade. Não se envergonhe da obra do Senhor. Não se envergonhe da sua oração, da sua adoração. Não se envergonhe da palavra. Não se envergonhe. Glorifique a Deus. Renova-te em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não quer ninguém este ano frio nesta igreja. Não somos frios, amados. Somos cheios do fogo do Espírito Santo em nossa vida. Nada, nada nos tirará do centro da vontade de Deus, se nós permanecermos avivados, despertados deste sono, desta indolência. Brilhe. Você tem que brilhar em 2000. Brilhar não é ficar no anonimato. Você vai brilhar este ano de 2011. Cristo já te iluminou. Você vai brilhar e você vai ser um influenciador, modelo, onde você estiver plantado por Deus. Em nome de Jesus. A sua casa não será mais a mesma. Por causa da sua vida avivada, despertada. Fale em línguas lá, ore lá, louve lá, influencie. Muito mais do que falar. Que vejam a luz de Cristo através do seu comportamento, da sua boca, das suas atitudes, do seu viver. Amém? Que você possa dizer, como disse o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores. Que responsabilidade você tem esse ano de ser um influenciador, um modelo para a sua casa, para a sua rua, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua igreja. Nossa igreja não será mais a mesma por causa deste despertamento. Amém, igreja? Amém. Então estenda suas mãos para o altar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes, permanentes na vida de todos aqueles que amam a Deus e que estão despertados, avivados para brilhar em 2011. Amém, assim seja. Amém. Vá em paz, vá feliz. Aleluia. Despertou para brilhar, despertou para brilhar, despertou para brilhar. Boa noite, internautas.
Você também despertou para brilhar. Até domingo.